Beleza? Vamos prosseguir? Nosso último bloco, tá? Quase que encerrando aí os nossos assuntos. Desce aqui comigo que eu tenho mais uma questãozinha para você. Olha só, considere, tá? Considere. 1. Os analfabetos. 2. Os maiores de 70. 3. Os estrangeiros. 4. Os maiores de 16 anos. Vamos então para o item, né? Podem alistar-se como eleitores as pessoas indicadas apenas em que algarismos romanos, tá? Vamos aqui comigo então. Primeiro, ó, o alistamento e o voto, tá? O alistamento e o voto. O voto, ele é obrigatório. Obrigatório. O voto é obrigatório. Para quem? Para quem tem mais de 18 anos, tá? Para quem tem mais de 18 anos e para quem tem menos de 70, tá? Mais de 18, menos de 70. Beleza. Só que o voto ele é facultativo também. Facultativo, tá? O alistamento e o voto, tá? O alistamento e o voto é facultativo. Para quem tem mais de 16 e menos de 18, tá? Para quem tem mais de 16 e menos de 18, para quem tem mais de 70 anos e para os analfabetos, tá? E para os analfabetos, beleza, tá? Então vê só, os analfabetos podem alistar-se? Sim, é facultado, mas podem, beleza, tá? Os maiores de 70 podem alistar-se? Maior de 70, sim, ó, é facultado, mas pode. Os estrangeiros, os estrangeiros, eles são inalistáveis e são também inelegíveis, tá? São inalistáveis e são inelegíveis. E outra, os maiores de 16 anos, pode? Pode, maior de 16, ó, e menor de 18, ele é facultado. Então, esse aqui também pode. Beleza, são alistáveis. Então, a resposta correta é, podem alistar-se como eleitores, são facultativos, mas podem alistar-se como eleitores quem? Os analfabetos, 1. Os maiores de 16, 2. E os maiores de 70, 2. E os maiores de 16. Então, letra A. Marque comigo, letra A. Beleza? Tranquilo, né? Boa questãozinha. Vamos para mais uma? Olha, nós temos aqui na 7, tá? Na 7, ele diz assim, nos termos do que preconiza a Constituição Federal, marque a alternativa falsa, tá? A respeito dos direitos fundamentais, marque a questão falsa, a afirmativa que está errada, tá? Eu quero que você marque comigo a alternativa que está errada. Letra A. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com igual valor a todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Perfeito, né? Falamos há pouco que plebiscito, referendo e iniciativa popular são aí instrumentos da soberania popular, tá? São aí instrumentos da soberania popular, tá? Então, nesse caso, você já sabe que você vai marcar essa questão, tá? Plebiscito, referendo e soberania e iniciativa popular. Beleza, tá? B. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Perfeito, falamos também há pouco, ó. O voto ele é obrigatório para quem? O voto ele é obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70. Mas ele é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18, para os maiores de 70 e para os analfabetos. Analfabeto, o alistamento e o voto, ele é facultativo. Desce aqui comigo então, tá? B. O alistamento eleitoral e o voto é facultativo para os analfabetos. Perfeito, tá? Verdadeiro. São inelegíveis os inalistáveis. Perfeito também, tá? São inelegíveis os inalistáveis, tá? Vamos aqui comigo. Olha, são inelegíveis os inalistáveis. Nós temos uma tabelinha, ó. São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. São inelegíveis os estrangeiros, os inalistáveis e os analfabetos. Os estrangeiros, conscritos e analfabetos. Vem aqui comigo, correto? D.
o mandado eletivo, tá? O mandado eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da proclamação do resultado, tá? Contados da proclamação do resultado, instruída a ação com prova do abuso de poder político, corrupção e fraude. Vou repetir, tá? Errada essa daqui, viu? A nossa questãozinha, como ele quer que nós marquemos o item errado, então você vai marcar a letra D. Cris, por que está errado? Se você for comigo lá no artigo 14, tá? Artigo 14, parágrafo 10, tá? Artigo 14, parágrafo 10, ele vai dizer assim, ó, olha só, tá? Vou ler para você. O mandato eletivo, isso aqui é a letra de lei, tá? O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, e não da proclamação do resultado, mas da diplomação. Vou marcar comigo, ó, vem aqui. Errado, porque não é contados da proclamação do resultado, mas da diplomação, tá? Da diplomação, e não da proclamação do resultado, mas da diplomação. Beleza? Instruído com provas do abuso de poder, outra, não é de poder político, mas de abuso de poder econômico, corrupção e fraude, tá? Também aqui, ó, não é abuso de poder político, mas de econômico, tá? Econômico e fraude. Isso daqui, ó, se quiser depois fazer uma leitura, tá no artigo 14, parágrafo 10. Beleza? Vamos para mais um então, tá? Vamos para mais um então. Assinale a alternativa correta quanto aos direitos políticos. Marque a alternativa correta quanto aos direitos políticos. A lei que altera o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após a sua promulgação. Volta para cá também. Olha só. A lei que altera o processo eleitoral, ela tem aplicação imediata, tá? A lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação. Cuidado, tá? Cris, mas não tem o princípio da anuidade? Muito cuidado com isso, ó. A lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação. Agora é o seguinte, ela não vale para as eleições que ocorrerem até um ano da data da sua vigência, tá? Cris, não entendi, explica isso. Vem aqui comigo, deixa eu fazer um desenho, tá? Coloca uma tela em branco só para eu fazer um desenho, beleza? Olha só, imagina só, tá? Que a lei que alterou o processo eleitoral, ela entrou em vigor hoje, ela foi publicada. Publicação. Ela entra em vigor na data da sua publicação. Só que ela não se aplica às eleições que ocorrerem até um ano da data que ela entrou em vigor, da data da sua vigência, tá? Por exemplo, imagine hipoteticamente, tá? Que nós estamos aqui no mês de maio, tá? Mês de maio, mês aí da sua prova, tá? Mês de maio. E aí o que acontece, tá? Imagine hipoteticamente, tá? Imagine hipoteticamente que ela foi publicada, ela entrou em vigor então no mês de maio. Só que em outubro, bem aqui, ó, nós vamos ter eleições, tá? Essa lei vai ser aplicada a essa eleição? Não, porque ela não se aplica às eleições que ocorrerem até um ano após da data que ela entrou em vigor, tá? Foi mais ou menos o que aconteceu com a lei do ficha limpa, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com a lei do ficha limpa, tá? Vamos voltar para a nossa questão, então? Olha só, a lei que altera o processo eleitoral só entra em vigor após um ano? Não, ela entra em vigor na data da publicação. Ela entra em vigor na data da publicação. Agora, ela não se aplica à eleição que ocorrer até um ano da data da sua vigência. Portanto, ó, itemzinho falso, tá? B. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, os analfabetos e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Opa! Analfabeto não se enquadra aqui não, tá? O analfabeto, ele pode se alistar? Pode, é facultado. Pode votar? Pode, é facultado, tá? São
inalistáveis os estrangeiros e o conscrito, tá? O analfabeto ele pode votar, a ele é facultado esse direito, portanto, errado, tá? C. A idade mínima para a elegibilidade do presidente e do vice-presidente é de 30 anos? Não, né? É de 35 anos. Vamos só lembrar comigo essa regrinha, ó. Se eu quero ser presidente e senador, eu tenho que ter pelo menos 35 anos. Governador, 30 anos. Prefeito, deputado federal, deputado estadual, juiz de paz, 21 anos. E vereador, 18 anos. Nesse caso, como ele está tratando do cargo de presidente e vice-presidente da República, ele tem que ter no mínimo 35 anos. A questão está errada, porque ela diz no mínimo 30 anos. Errada. Se liga, tá? Vamos para mais uma? Desce aqui comigo. D. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge, o parente consanguíneo e afim até terceiro grau? Não, tá? Até segundo grau. Até o segundo grau ou por adoção do presidente, do governador e do governador do estado, do território e do Distrito Federal e os prefeitos. Errado, tá? É até segundo grau, tá? Até segundo grau. Como ela quer a alternativa correta, então, nesse caso, letra E. A perda ou suspensão dos direitos políticos pode ocorrer por incapacidade absoluta, recuso de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, ou então improbidade administrativa. Perfeito, isso aqui é o artigo 15, tá? Exatamente. Artigo 15. Eu vou pedir só para colocar numa tela em branco, tá? Porque perceba, a letra D falou do caso do até terceiro grau, né? O artigo 14, parágrafo 7º, vai abordar um tema que é muito comum e muito cobrado aí nas provas de concurso público, que é o caso da inelegibilidade reflexa. Marca isso, tá? Inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Tá? Inelegibilidade reflexa, tá? Inelegibilidade reflexa é o quê? A inelegibilidade do parentesco. Eu quero que você faça uma coisa aqui, ó. São inelegíveis no território da jurisdição do titular. Marca isso, ó. O cônjuge, os parentes consanguíneos e afins, até segundo grau, inclusive os filhos por adoção, tá? Eu vou até apagar aqui, mas você já sabe, até segundo grau, porque eu vou utilizar já essa parte do cônjuge, tá? Mas parentes, tá? Até segundo grau e por adoção. De quem? Do presidente da República, governador e prefeito, tá? E prefeito, tá? Cuidado com isso. Inelegibilidade reflexa é a inelegibilidade pelo parentesco. A Constituição, lá no artigo 14, parágrafo 7º, diz que são inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos e afins, até segundo grau, inclusive os filhos por adoção, tá? Mas de quem? Do presidente, do governador e dos prefeitos, tá? E dos prefeitos. E quem os houver substituído ou sucedido, né, no curso nos últimos 6 meses, tá? Deixa eu fazer um desenho bacana para que você entenda essa inelegibilidade reflexa, tá? Deixa eu fazer um desenho bacana. Ó, eu tenho aqui município. Um município está dentro de um estado que está dentro do âmbito federal, tá? Da União, tá? É mais ou menos esse desenho que eu quero que você leve para a prova, tá? Eu tenho um município está dentro de um estado e um estado está dentro do âmbito federal. Imagina só, tá? Olha o que é inelegibilidade. Se eu sou prefeito, se eu sou governador, tá? Se eu sou presidente da República, eu contamino os meus parentes dentro da minha jurisdição. Eu contamino, mas só dentro da minha jurisdição. Eu contamino com a inelegibilidade, tá? Eu contamino com a inelegibilidade. Os meus parentes não podem se eleger, tá? Os meus parentes não podem se eleger aonde, tá? Aonde eu tenho
onde eu sou titular do cargo. Por exemplo, se eu sou prefeito no município de Recife, na próxima eleição, os meus parentes não podem se eleger a vereador, tá? Não podem se eleger a vereador na minha jurisdição, tá? Não pode se eleger a vereador na minha jurisdição, tá? Se eu sou, por exemplo, governador, tá? Os meus parentes não podem se eleger, a cargos de vereador e prefeito e deputado no meu estado, tá? Ó, no caso do presidente da República, tá? É foda, né? O presidente da República contamina todo mundo. Se eu sou o presidente da República, tá? Meus filhos não podem se candidatar em nenhum estado, em nenhum município, tá? Não pode se eleger em nenhum estado, em nenhum município, tá? Da minha jurisdição, tá? Da minha jurisdição. Beleza? Então, perceba, há uma contaminação aí por parte do parentesco. Agora é o seguinte, até segundo grau, tá? Até segundo grau. Beleza? Desce aqui comigo novamente, tá? Então, são inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge, o parente consanguíneo e afim até segundo grau, tá? Até segundo grau. Por isso que aquele item estava equivocado. Tem uma súmula que é muito bacana. Quando eu falo em cônjuge, tá? Quando eu falo em cônjuge, eu quero que você lembre assim, ó. Se eu falo em cônjuge, eu falo em casamento civil, tá? Se eu falo em cônjuge, eu falo em casamento civil, tá? Se eu falo em casamento civil, eu pergunto, eu poderia estender isso para união estável e para união homoafetiva? Sim, posso sim, tá? Posso estender porque hoje o STF entende pela equiparação, tá? Ele entende pela equiparação. Então, tanto faz ser casamento entre homem e mulher, casamento entre união de pessoas do mesmo sexo, né? Entre dois homens ou duas mulheres, união estável, tá? Então, pode ser configurado a mesma regra, tá? Só que nós temos uma súmula vinculante que eu queria que você notasse. Eu quero que você procure aí na internet essa súmula, ó. Súmula vinculante número 18. A súmula vinculante número 18 diz, tá, que se houver separação no curso do mandato, o cônjuge continua inelegível para as próximas eleições. Beleza? É só uma dica que eu queria trazer para você. Vamos voltar para lá para as nossas questões? Acho que ainda tem mais uma questãozinha, né, para a gente comentar. Olha só. A alistabilidade se trata da capacidade eleitoral classificada como... Olha, essa aqui é tranquila, né? Se eu falo de inelegibilidade, se eu falo de... Deixa eu fazer aqui um desenho. Se eu falo em alistável, a capacidade é ativa. Se eu falo em elegível, a capacidade é passiva, tá? Então, nesse caso, ó, capacidade, nesse caso, ativa, tá? A alistabilidade se trata da capacidade eleitoral classificada por ativa, tá? E mais uma questãozinha, essa que é muito bacana, tá? Questãozinha aqui muito bacana. Pessoal, o que é que nós temos aqui, tá? Ele diz assim, ó. O alistamento eleitoral é obrigatório para os analfabetos. O alistamento eleitoral, ele é obrigatório para os analfabetos. Não, tá? O alistamento e o voto, ele é facultativo para os analfabetos. Portanto, questãozinha aqui errada, tá? Vamos marcar comigo? Desce. Ó, errado. Opa, deixa eu mudar aqui o pincelzinho, né? O alistamento eleitoral é obrigatório para os analfabetos? Não, é facultativo. O voto é obrigatório para os analfabetos. O voto é obrigatório para os analfabetos. Não, o voto também é facultativo para os analfabetos. Os conscritos não podem alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório. Os conscritos não podem alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório, tá? Os conscritos não podem alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório. Verdadeiro, tá? São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos, tá? Perfeito.
Os analfabetos são inelegíveis, beleza, tá? O analfabeto até pode votar, mas ele não pode se eleger. O analfabeto até pode votar, mas ele não pode se eleger, tá? Beleza? Aqui também tá tranquilo. É condição de elegibilidade na forma da lei a idade mínima de 18 anos para vereadores. Verdadeiro. Só que olha a maldade da questão, tá? Está incorreto. Está incorreto. O que consta apenas em... Aí, nesse caso, está incorreto a letra A, tá? A letra A, o item 1 e o item 2 é que são os nossos itens incorretos, tá? São os nossos itens incorretos. Eu queria que o meu cameraman colocasse ali numa tela em branco, só para a gente fazer, para dar mais uma dica para você, tá? Queridos, é o seguinte, tem um parágrafo que é muito bacana que você note, que é o parágrafo 9º, tá? O parágrafo 9º, tá? Olha só o que o parágrafo 9º diz, vem aqui comigo, tá? O parágrafo 9º diz que lei complementar, lei complementar pode criar, tá? Lei complementar pode criar, tá? É que vai criar novos casos, pode criar novos casos, tá? Cria novos casos, é o que pode criar novos casos de inelegibilidade. Pode criar novos casos de inelegibilidade. Lei complementar pode criar novos casos de inelegibilidade. Marca isso, tá? Isso aqui é importante. Por quê, Cris? Porque perceba, a tua prova ela vai chegar para a gente e vai dizer assim, que novos casos de inelegibilidade não podem ser criados. Que novos casos de inelegibilidade não podem ser criados por força constitucional. Falso, tá? Nós vimos alguns casos de inelegibilidade, só que novos casos de inelegibilidade também podem ser criados. Nós vimos que são inelegíveis o estrangeiro, o conscrito, o analfabeto, o cônjuge, né, na inelegibilidade reflexa, os parentes até segundo grau dentro da sua jurisdição, tá? Mas detalhe, esse rol ele não é taxativo, já que outros casos de inelegibilidade podem ser criados sim. Agora é o seguinte, se forem criados, serão criados por lei complementar. Vamos marcar isso aqui também, ó. Vem aqui. Muito cuidado, porque ou a banca vai dizer para você que um novo caso não pode ser criado, ou então mudar a espécie, dizendo assim, um novo caso até pode ser criado, mas se for criado, vai ser criado por lei ordinária, por medida provisória, por decreto, por resolução. Falso, tá? Se um novo caso for criado, novos casos serão criados, tá? Por lei complementar, tá? Por lei complementar. Se um novo caso for criado, será criado por lei complementar, beleza? E tem um itemzinho que seria interessante para você. O militar, ele pode se eleger? O militar, ele pode votar? Tá? Sim. O militar alistável, ele também é elegível desde que atenda uma condição, tá? Se ele tem menos de 10 anos, atenção, se ele tem menos de 10 anos de serviço, aí ele teria que renunciar ao seu cargo para se candidatar ao cargo eletivo, tá? Se ele tem mais de 10 anos, ele fica na inatividade, ou seja, ele pega aí uma licença e poderia se eleger, tá? Cuidado! O militar alistável é elegível. Vamos notar isso? Vem aqui comigo, ó. O militar alistável é elegível desde que se preencha os requisitos do artigo 14, parágrafo 8º, tá? Parágrafo 8º. O que é isso, Cris? Olha, se ele tem menos de 10 anos, aí nesse caso ele vai ter que renunciar ao seu cargo efetivo para exercer o cargo eletivo. Se ele tem mais de 10 anos, aí ele não precisaria renunciar, tá? Teria uma licençazinha aí para ele se eleger, beleza? Deixa eu passar aqui alguns dados, tá? Que podem ser úteis
no decorrer dessa aproximação da prova, tá? Vem aqui comigo. Qualquer dúvida que você tenha, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Qualquer dúvida que você tenha, tá? Vou pedir só uma tela em branco aí pra gente. Beleza. Uma tela em branco. Ó, qualquer dúvida que você tenha, tá? Você pode entrar nas nossas redes sociais, manda e-mail, se quiser mais questões. Ó, Cris, eu quero mais questões. Cris, eu quero fazer mais treinamento. Cris, como é que eu faço para tirar uma dúvida? Muito simples, tá? Me adicione aí nas nossas redes sociais, tá? Eu vou aqui pedir para o meu cameraman colocar uma tela em branco só para eu passar para você e você não vai se perder. Você vai me encontrar, sabe aonde? Vem aqui comigo. Ó. Qualquer dúvida, passa o e-mail aí para mim, tá? Qualquer dúvida, passa o e-mail para mim. Meu e-mail é prof.cristianolopes@gmail.com, tá? Me adicione também no Facebook, tá? facebook.com/, tudo junto, tá? Professor Cristiano Lopes. Tá bem? Olha, qualquer dúvida que você tenha, campeão, tá? Vai me seguindo aí nas redes sociais, onde você colocar Facebook, Instagram, essa porra toda, vai lá, coloca Cristiano Lopes que você me encontra, tá bom? No mais, ó, beijo no coração, muito sucesso, estamos juntos, rumo à aprovação. Valeu, galera!